tão gostoso olhar aqui de cima e ver tantos rostos bonitos e conhecidos que fazem parte da caminhada da gente. Então, antes de iniciarmos, agradeço a presença de vocês nesta casa que nos é um porto seguro, um hospital de almas, uma escola de aprendizagem. O tema que eu trago para hoje é vencer-se a si mesmo, a maior das vitórias. Dentro da doutrina espírita nós falamos muito, principalmente sobre nós, porque nós somos a grande chave da nossa vida. Nós somos os responsáveis por toda a nossa caminhada, pela nossa conduta, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso e um texto com mais detalhes nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Eu diria que reconhece-se o verdadeiro homem de bem, né? Porque não só somos nós espíritas que estamos nos transformando. Aliás, muitos de nós, às vezes, nem estamos na caminhada real de transformação. Mas o homem de bem é aquele que faz esforço para se transformar a si mesmo. Qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Santo Agostinho usa a citação socrática, conhece-te a ti mesmo, questão 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos ensina, assim como Sócrates já havia falado, né, que o autoconhecimento se dá através da introspecção, da busca pela nossa verdade interior. Isso, gente, nós só conseguimos realizar com o auxílio de Deus e buscando os ensinamentos de Cristo. Ainda é importante nós enfatizarmos que olhar para dentro de nós, olhar para dentro da nossa alma, é reconhecer que nós somos herdeiros do universo, porque nós somos filhos de Deus, todos nós, independente no estágio evolutivo que nós estivermos. Aqueles que já buscam o bem, que já são honestos, são filhos de Deus. E aqueles que ainda estão perdidos de si mesmos, cometendo o mal, fazendo coisas erradas e ilícitas, prejudicando uma, duas ou milhares de pessoas, também são filhos de Deus. Portanto, nós, gostemos ou não da ideia, são todos nossos filhos, nossos irmãos, porque nós também somos filhos de Deus. E isso fica muito claro no Pai Nosso, né? Quando nós dizemos Pai Nosso que estás no céu. Não é Pai meu, Pai dos trabalhadores da Casa Espírita Mãos Unidas, dos frequentadores, Pai dos católicos, dos evangélicos, não, é Pai de todos. E neste momento, quando eu inicio o Pai Nosso, eu mesma me coloco como irmã de todos. Do traficante, do político corrupto, da pessoa que nos irrita profundamente, do bandido, do assassino. Somos todos irmãos. E nós, espíritas que acreditamos na multiplicidade de existências, há que nós pensarmos e refletirmos que se hoje nós já não cometemos essas atrocidades, com certeza, em outras vidas nós estivemos lá.
E às vezes hoje a gente não entende porque passa por determinadas coisas, por determinadas situações e se sente injustiçado. Se nós não encontrarmos fundamento dos nossos padecimentos nessa vida, com certeza, meus irmãos queridos, está fundamentado em alguma outra vida, porque não há injustiça nos desígnios do nosso Pai. Lembrando ainda que o autoconhecimento é um processo contínuo. Nós precisamos estar atentos a nós constantemente. Quando Jesus lá falou em orai e vigiai, orar é nos conectarmos com o divino, é nos ligarmos a Deus, a Jesus. E aqui é importante nós abrirmos um parênteses. Orar não é tecer rezas infindáveis. Eu oro quando eu percebo que o meu pensamento está tendencioso à maldade e eu respiro profundamente, viro a chave e troco o foco do meu pensamento. Quando eu percebo que eu estou prestes a ser desagradável com alguém e eu consigo me vencer a mim mesma, respirar e ser gentil. Isto também é uma forma de oração. Quando eu olho em volta para a natureza e consigo agradecer por toda essa beleza, quando eu olho com carinho para um cachorro na rua, quando eu tenho piedade e faço uma prece por alguém que está caído na calçada, por um alcoólatra, por um drogado, isto também é uma prece. Prece não é só tecer rezas infindáveis. É o que eu penso, é o que eu sinto e é o que eu faço. As minhas atitudes de acolher, de abraçar, de ouvir alguém que precisa. Quando eu saio da comodidade do meu lar, quando eu levanto do meu sofá, quando eu largo aquela série preferida que eu estou louca para ver o final, e eu visito alguém que precisa de um carinho, isto é prece viva. Então existem muitas formas de orar. E vigiar. Quando Jesus falou em vigiar, é vigiar a nós mesmos. Eu costumo brincar e dizer, não é vigiar o vizinho, nem o colega de trabalho. Não é vigiar os nossos parentes, nem os nossos amigos. É vigiar a nós. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Como é que eu reajo diante das situações da vida? Às vezes as pessoas comentam, mas as situações se repetem e se repetem sempre comigo. O que eu estou fazendo? Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Aonde que nós estamos errando? É o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa presunção. O que está acontecendo? Isto é vigiar, é nos vigiarmos e buscarmos ter o autocontrole de nós mesmos. Não exigir de si perfeição imediata, mas esforço sincero e perseverante. Gente, nós não podemos nos cobrar além do que nós já estamos prontos. Nós vamos tropeçar. Mesmo tendo conhecimento do caminho certo a seguir, nós vamos tropeçar. E tá tudo bem. O importante, como diziam os antigos, é não cometer os mesmos erros. Lembro da minha mãe dizendo, errar uma vez é humano, repetir o erro é burrice. A sabedoria dos antigos, se eu errei, eu arco com as consequências do meu erro, não vamos cometer de novo. Vamos nos vigiar. Eu não posso exigir de mim perfeição, porque aqui, neste planeta, não existe seres perfeitos. Como dizia a dona Marina Jobim, neste planeta, todos bandidos.
Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui em busca do caminho da perfeição. E ninguém vai sair daqui perfeito também. Nós ainda teremos outras oportunidades e outras reencarnações, mas não podemos ficar esperando deixar para a próxima. Vamos aproveitar da melhor forma possível este tempo que nós estamos aqui, esse tempo precioso, essa oportunidade divina que Deus nos deu. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. O espírito está pronto para evoluir, mas a carne é fraca. Esta frase me preocupa um pouco, porque às vezes a gente ouve as pessoas justificarem os seus erros. Ah, mas a carne é fraca. Quem domina a carne é o espírito. A carne é o veículo. A nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito é o motorista desse veículo. A carne é o cavalo selvagem que precisa ser domado. Então nós precisamos pensar muito a forma com que as pessoas interpretam às vezes as coisas. Realmente, se nós formos deixar que a carne nos domine, ela realmente é fraca. Aí nós caímos nos excessos da vaidade, nos excessos da sexolatria, nos excessos da alimentação, nos excessos das vaidades, em inúmeros excessos, porque a carne é fraca. E é por isso que nós estamos buscando esse conhecimento dentro da doutrina, estamos batendo as portas do céu e pedindo amparo para a espiritualidade de luz, porque nós estamos vivendo num momento atual da sociedade onde a tecnologia tomou posse dos lares. E a tecnologia, quando não bem usada, ela nos desvia de muitas coisas boas. Temos que prestar mais atenção às nossas crianças e aos nossos jovens. Que tipo de informação estamos trazendo para dentro dos nossos lares? Que tipo de energias estão sendo condensadas dentro dos nossos lares? Ah, meus irmãos, se dentro de nós existe a luz e a escuridão, fora de nós também existe. Existem os luzeiros amigos que trabalham pela seara do Cristo para nos encaminharmos. E existem os irmãos que ainda se comprazem nas trevas e que lutam ferrenhamente para derrubar a humanidade. Nós. E nós somos alvos tão fáceis. Daí a importância de estarmos observando o que nós estamos trazendo para dentro dos nossos lares. Não só através das redes sociais, não só através da tecnologia, mas através dos nossos próprios pensamentos, dos nossos sentimentos. Quando alguém nos fere e nós escolhemos perdoar, quando sentimos raiva, nós silenciamos e oramos, quando somos tentados a julgar, nós escolhemos tentar compreender, cada pequeno ato de amor, paciência e humildade é uma vitória sobre o nosso ego. Eu sei que é difícil, não é fácil para ninguém. Para ninguém. Não pensem que qualquer um de nós que vem aqui na frente trazer a palavra para vocês, a gente já consegue colocar tudo isso em prática. Nós estamos na luta diária e na busca de nos fortalecermos como seres mais humanos. Perdoar é libertador. Silenciarmos e orarmos para não deixarmos a raiva tomar conta de nós é equilíbrio.
quando conseguimos controlar o nosso julgamento, porque não somos Deus para julgar, nós já estamos trazendo uma paz maior para o nosso coração. Jesus disse: tire primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus também, capítulo 7, versículo 5. Olha só, a trave do teu olho. Porque às vezes nós estamos tão cegos e nós conseguimos enxergar algo muito pequeno no olho do outro, na vida do outro, na conduta do outro, e não olhamos para nós mesmos. E às vezes em nós é muito maior do que no outro, mas é tão mais fácil nós olharmos para o outro. Porque não é um processo fácil olhar para dentro de nós mesmos. É até doloroso. Dói quando nós percebemos. Mas é esta dor que vai nos fazer nos modificar. É este olhar sem piedade para que nós possamos nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo. E ainda vem depois a outra frase de Jesus que diz: conheceis a verdade vos libertará. Né? E essa verdade começa pelas verdades a respeito de nós. A reforma íntima é o caminho da verdadeira felicidade e libertação espiritual. Como a gente começa a se tornar mais leve, mais tranquilo nas dificuldades da vida, mais forte para enfrentar as adversidades. Quando nós conseguimos conceber que não é culpa dos outros. Quando nós paramos de terceirizar as culpas e nós começamos a perceber que está tudo bem. Por exemplo, eu peço agora para vocês aqui que levante a mão quem está com qualquer problema, seja de ordem física, financeira, emocional, de saúde, qualquer espécie de coisa que incomoda. Pode levantar a mão, por favor? Vamos lá? Quem tiver qualquer tipo de problema. Agora eu gostaria que vocês olhassem para o lado. Não estamos sozinhos. Todos carregam dentro de si alguma dor, algum conflito. Seja com família, seja com amigos, seja de saúde, seja de dinheiro. Nós estamos aqui numa luta diária. Às vezes a gente fica inseguro, né? Será que eu levanto a mão? Todos têm. E existem duas formas de encarar os problemas. Ou eu sento e choro, ou eu levanto e vou em busca de soluções. E essa solução passa primeiro por eu pedir ajuda para Jesus. Se sentar e chorar resolvesse, eu convidaria todos vocês para nós sentarmos ali na calçada, que deve estar mais fresquinho, e a gente fazia um choro coletivo. Saia todo mundo aqui com os problemas resolvidos. Mas é os problemas que nos fortalecem. É aprendendo a administrar essas coisas que nós nos tornamos mais fortes, mais cheios de esperança e mais cheios de fé. Jesus venceu a si mesmo na cruz. Renunciou ao orgulho, à revolta e ao desejo de vingança. Imagina, Jesus, depois de toda a caminhada dele, aqueles a quem ele curou, com quem ele falou, estavam lá, vendo ele ser crucificado. E alguns, já esquecidos de todo o bem que ele tinha feito, estavam aplaudindo. E alguns de nós estávamos lá, pedindo para que libertasse Barrabás. E Jesus lá, diante de todo o sofrimento, crucificado, em momento algum, ele se sentiu orgulhoso dele mesmo, porque ele era o filho dileto do Pai, o mais iluminado. Ele não se revoltou e não pediu por vingança. Se tem uma frase de Jesus que me emociona profundamente, é que nos seus últimos momentos ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele pediu perdão para os seus algozes.
Olha que bondade infinita. Nós às vezes não conseguimos perdoar uma frase, nós às vezes não conseguimos perdoar alguém que pegou um dinheiro emprestado e esqueceu de devolver. Nós às vezes não conseguimos perdoar uma palavra dita num momento de discussão. E Jesus perdoou e ainda pediu para que Deus nos perdoasse. Ele nos mostra que o verdadeiro poder está na mansidão, no amor, na renúncia ao ego, né? E principalmente no perdão. Os ensinamentos do Cristo nos reforçam que todos temos potencial divino para superar nossas más inclinações. Gente, poder está em nós. Cabe a nós fazer o que precisa ser feito. Cabe a nós controlar a nossa língua quando somos maledicentes. Cabe a nós controlarmos os nossos julgamentos. Cabe a nós termos piedade para com as pessoas. Cabe a nós sermos caridosos quando nos é possível. E mais uma vez eu reforço o fato de que a caridade não é só doar dinheiro, a caridade não é só doar alimento, a caridade não é só repassar as minhas roupas, que eu fiz uma limpeza no roupeiro. Caridade é estar presente. Este é o maior presente. É estar presente na vida das pessoas. Através de uma palavra de carinho, através de um ouvido disposto a escutar, através de um abraço, de um acolhimento. Às vezes não precisam palavras. Um abraço transmite toda a energia que o outro precisa. Todo o acolhimento que a outra pessoa precisa nessa hora. Às vezes sentar do lado em silêncio já diz: eu estou aqui. Você não está sozinho. A luta é eterna, mas temos auxílio dos bons espíritos, da oração e do Evangelho. Tudo que nós precisamos, gente. A luta é nossa, mas a gente tem amparo. Os bons espíritos estão sempre conosco. Os anjos de luz, o nome que vocês quiserem dar, os mentores. Oração. Oração. É a oração que nos liga, que nos conecta às boas energias. E o Evangelho, que é o roteiro, que é o manual de instrução. A gente quer um manual de instrução que nos, tipo de eletrodoméstico, né? Faz isso, faz aquilo, aí você tira o plástico de tal lugar, conecta o cabo A no cabo B. Não é assim. O Evangelho do Cristo precisa ser estudado para que a gente possa entender. E para entendê-lo, nós precisamos criar esse hábito de buscar Jesus, de buscar os seus ensinamentos. Assim nós vamos estreitar os laços do relacionamento com Ele. Ninguém se relaciona com quem não conhece. Ninguém confia em quem não conhece. Então nós precisamos conhecer Jesus. Eu acredito em Jesus. O que você conhece da caminhada de Jesus? Muito pouco. Vai conhecer. A caminhada de Jesus é encantadora. Dos apóstolos. A mensagem da doutrina espírita sobre vencermos em momentos de adversidade enfatiza fé e confiança em Deus. Para aumentarmos a nossa fé e confiarmos em Deus, precisamos buscar os ensinamentos de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, para chegar a Deus, nós precisamos primeiro passar pelo Evangelho do Cristo. Confiança. Para confiar, eu preciso conhecer. Perseverança e trabalho. Se eu não perseverar nos meus propósitos e eu não trabalhar as minhas más tendências, fica difícil. Autoconhecimento e reforma íntima. Não vamos ser tão bonzinhos conosco mesmos. Vamos nos observar com mais atenção. Buscar nos conhecermos. A gente não é tão bonzinho quanto a gente imagina ser ou aparenta ser.
E a reforma íntima. Se o meu erro está aqui, é aqui que eu preciso começar a trabalhar. Amor ao próximo e solidariedade. Jesus condensou os mandamentos, né? Eu gosto muito de ser repetitiva nesse sentido. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ame-se a si mesmo, senão você não vai conseguir amar o próximo. Se ame acima de tudo. Não deixe que nada nem ninguém faça com que você se sinta incapaz, com que você se sinta não merecedor. Se ame infinitamente, com todos os seus defeitos e limitações. Nós estamos aqui para nos modificar. Se ame muito, porque Deus nos ama infinitamente, nos dá inúmeras oportunidades de reparação dos nossos erros e de mudança da nossa caminhada. Cultivar a fraternidade, a compaixão e a solidariedade com aqueles que sofrem. É o que eu falava antes, né? Tantas pessoas que precisam, às vezes, só de uma palavra, de uma visita. A gente, às vezes, literalmente mata o nosso tempo de forma tão ociosa. Não estou dizendo que nós não precisamos também do nosso tempo, né? Há situações complicadas e, às vezes, a gente precisa de uma pausa, até de nós mesmos. Mas há muita gente necessitada, muita gente precisando de afeto, precisando de atenção. E às vezes a pessoa está tão próxima da gente, a gente não percebe. Às vezes está dentro do lar da gente. E isso a gente vê muito hoje, né? Às vezes marido e esposa um do lado do outro, cada um no seu celular. Os filhos trancados nos quartos. Ou se estão todos no mesmo ambiente, cada um no seu celular. Saudade dos almoços de domingo na casa dos avós, onde não existia celular. E a gente brincava e brigava e almoçava todo mundo junto, e era aquele momento de confraternização verdadeira. E as crianças faziam arte, e as mães brigavam entre si. E a gente hoje vê tão pouco isso. Até porque as próprias crianças brincam tão pouco. Seria de encerrar com uma pequena poesia. Se a vida te desafia com tropeço, dor, provação, lembra, irmão, não é castigo, é degrau de evolução. Cristo é luz que nos sustenta e jamais nos solta a mão. A lágrima que escorre não é fraqueza, é poder. É remédio que consola, é chamado para crescer. Quem se ergue com esperança sempre acaba por vencer. Não desista, siga firme, mesmo em dor ou solidão. Na escola da existência, tudo é grande lição. E após a noite sombria, brilha a luz da renovação. Que a gente tropece, caia, mas a gente vai ter força para levantar, porque a nossa fé não nos deixa caído no chão. Nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos, e não importa qual é o processo de dor pelo qual nós estejamos passando, ela vai passar. Não importa a tempestade que nós estejamos atravessando, o sol vai voltar a brilhar. E mesmo nos desertos da vida, a gente encontra um oásis. E esse oásis se chama Jesus Cristo. E a doutrina espírita veio para nos ajudar a entender todos os ensinamentos desse mestre amado. Eu peço a vocês nesse momento que
Possamos fechar os nossos olhos, respirarmos profundamente, deixando que essas energias de luz desta casa adentrem pelas nossas narinas e circule por todo o nosso corpo físico, aliviando as nossas dores, restaurando os nossos órgãos, as nossas células, segundo a vontade do Pai. E que esta chuva de luzes envolva o nosso espírito, realinhando os nossos chakras, aliviando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações. Amigo e Mestre Jesus, a Ti pedimos neste momento que nos ampare, encarnados e desencarnados aqui presentes. Nos ampare e nos ilumine, para que através dessa iluminação nós possamos nos ver como nós realmente somos e possamos perceber como nós precisamos ser. Que esse processo de transformação, Senhor, seja diário nas nossas vidas, que nós consigamos nos vencer a nós mesmos, nos tornando vitoriosos a cada passo, a cada perdão dado, a cada mão estendida, a cada controle de sentimentos, de julgamentos, a cada vez que conseguimos manter o equilíbrio nos momentos difíceis. Mais do que curar os nossos corpos, Senhor, Te pedimos que nos ajude no processo da cura das nossas almas, para que quando chegar o momento derradeiro da partida, do retorno ao mundo espiritual, nós possamos partir leves e possamos chegar diante dos amigos que nos precederam e que torceram por nós, na certeza de que chegamos bem melhores do que quando reencarnamos aqui. Que essas luzes e bênçãos daqui, Senhor, chegue até os lares de cada um de nós, os lares daqueles que passam pelas nossas mentes nesse momento, dos nossos familiares queridos, próximos ou distantes, encarnados ou desencarnados. Que chegue também, Senhor, a todos aqueles a quem nós causamos dor ou que nos causam dor. Que envoltos na luz do Teu amor, as suas consciências se expandam, que os seus corações se encham de luz, de esperança e de fé, para que as amarras e as correntes dos ressentimentos e das mágoas possam ser rompidas e dessa forma todos nós possamos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, sendo responsáveis pelas nossas escolhas e pelos nossos atos. Obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.